Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem no dia de hoje, pois nós fomos agraciados com mais um belo dia que o Senhor nos concedeu. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Estou sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é: Dedique este dia para a glória de Deus. E o texto onde este devocional foi baseado é um dos versículos que eu posso dizer está no meu top 5, um dos meus 5 preferidos de todas as escrituras. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. E o texto sagrado vai nos dizer da seguinte forma: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, cada novo dia que o Senhor, o nosso Deus, nos concede é uma oportunidade para que tanto eu como você possamos viver de maneira que estejamos honrando, glorificando o nome do nosso bondoso Criador. Muitas vezes, amados irmãos, queridos amigos, nós pensamos que glorificar a Deus acontece apenas dentro da igreja, apenas quando estamos rendendo louvores ao Senhor durante o culto, ou em alguns momentos especiais do nosso dia, quando tiramos algum momento para adoração. Entretanto, o apóstolo Paulo, neste versículo, ele nos ensina que toda a vida do cristão deve ser um ato de contínuo louvor ao Senhor. Glorificar a Deus, meus queridos irmãos, significa colocar o Senhor no centro de cada decisão, de cada atitude, de cada palavra. E isso nós devemos fazer desde as simples tarefas do nosso dia a dia, até mesmo quando estamos dentro dos maiores desafios que enfrentamos. Tudo o que fazemos pode refletir a grandeza de Deus quando é realizado com um coração obediente. Assim, meus irmãos, meus estimados amigos, cada dia que eu e você recebemos das mãos do Senhor pode transformar-se em uma oportunidade para demonstrarmos ao mundo o caráter de Cristo através da nossa maneira de viver. Então, baseado ou partindo do princípio deste versículo, eu quero pensar junto com vocês em 3 maneiras que podemos dedicar cada um dos nossos dias para a glória de Deus. E a primeira dessas maneiras é que devemos glorificar a Deus nas pequenas atitudes. Meus queridos, observe aqui que o apóstolo Paulo, ele vai utilizar exemplos comuns.
exemplos simples do nosso dia a dia. Exemplos como comer e beber. E Paulo faz isso para mostrar que não são áreas neutras na vida cristã. As atividades mais simples que eu e você podemos executar, elas pertencem ao Senhor e devem refletir a glória dele. Os cristãos, eles não devem separar a sua vida espiritual da sua vida cotidiana, pois toda a existência humana deve ser dedicada para a honra e glória do nome do Senhor. Então, cada escolha deve revelar quem governa o teu coração. Assim, meu querido irmão, a fidelidade diária deve tornar-se um testemunho constante em nossa vida, um testemunho constante do Evangelho. A glória de Deus, ela deve se manifestar na nossa obediência aos princípios, aos preceitos estabelecidos pela palavra de Deus. E isso nós devemos manifestar em todas as áreas da nossa vida. Então, como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, honre a Deus. Honre a Deus também nas pequenas tarefas do seu dia a dia, desde aquelas que você pode estar considerando insignificante. Em segundo lugar, trabalhe com dedicação, trabalhe com honestidade, lembrando que você serve ao Senhor. E por fim, faça de cada atitude uma oportunidade para você testemunhar o amor de Cristo. E aí eu lhe faço uma pergunta para você pensar. As suas atitudes, meus queridos irmãos, elas revelam que você vive para a glória de Deus? Pense sobre isso. Mas há uma segunda maneira que eu quero mostrar como devemos dedicar o nosso dia para a glória de Deus. E esta segunda maneira é que devemos glorificar a Deus quando Ele é o centro da nossa vida. Amados, observem a expressão. A expressão façam tudo para a glória de Deus. Esta expressão demonstra que Cristo deve ocupar o primeiro lugar de nossa vida. Ou seja, Cristo deve ser a nossa prioridade, ou está no centro das nossas prioridades. O discípulo, meu querido amado irmão, meu estimado amigo, ele não vive para a sua própria glória, ele não vive para a sua própria fama, mas ele deve viver para exaltar o nome do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Rei. Quando Deus então governa o coração, as nossas motivações, elas são transformadas. Então, aquela busca pelo reconhecimento pessoal que todo pecador trava diariamente, vai dar lugar ao desejo de agradar, de glorificar o Pai. Assim, toda decisão que eu e você devemos tomar deve passar pelo filtro da vontade divina. Assim, a nossa vida vai tornar-se uma expressão contínua de adoração. E como aplicar tudo isso? É simples. Coloque Deus, amado irmão, em primeiro lugar antes de você tomar qualquer decisão. Em segundo lugar, busque agradar ao Senhor mais do que as pessoas. Esse é um grande problema do ser humano. Ele vive para agradar as pessoas. E nessa busca desenfreada por agradar as pessoas, muitas vezes nós acabamos desagradando a Deus. E em terceiro lugar, avalie constantemente se as suas escolhas exaltam o nome de Cristo. E aí eu deixo uma segunda pergunta para você. E essa segunda pergunta é: Deus realmente ocupa o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida? Pensa sobre isso. Mas, por fim, há uma terceira maneira que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje, para que eu e você possamos dedicar
cada dia de nossas vidas a glória de Deus. E essa terceira e última maneira é que devemos glorificar a Deus sendo testemunhas do seu amor. Meu querido, a vida do cristão, ela deve comunicar uma mensagem ao mundo. E essa mensagem deve ser uma mensagem clara. Nós vivemos para a glória do Senhor. Assim sendo, nossas palavras, nosso comportamento, nossos relacionamentos devem aproximar as pessoas de Cristo e não afastar as pessoas dele. Então, quando vivemos segundo os princípios do Evangelho, nós então iremos refletir o caráter de Jesus. Assim, o Espírito Santo, que está em nós, vai produzir frutos que vão evidenciar esta transformação de vida, essa transformação para ficar visível aos olhos daqueles que nos cercam. Assim, meus queridos irmãos, nossa conduta irá glorificar o Senhor diante daqueles que estão a nos observar. E assim, a glória de Deus, ela é vista através do meu viver, através do seu viver, porque nós iremos demonstrar amor, nós iremos demonstrar graça, nós iremos demonstrar santidade. Então, como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, demonstre amor. Demonstre o amor de Cristo às pessoas a qual você convive, seja por meio da bondade, seja por meio do serviço. Em segundo lugar, seja um exemplo de integridade em todos os ambientes. Sei que estou falando de algo muitas vezes extremamente difícil para nós, porque nós somos pecadores e somos tentados o dia inteiro, mas devemos lutar para sermos íntegros constantemente. E, por fim, aproveite as oportunidades para falar de Jesus com sabedoria, para falar da pessoa do Senhor Jesus, transmitindo amor àqueles que lhe escutam. E aí eu deixo uma última pergunta para você. A sua vida, meu querido irmão, tem levado outras pessoas a glorificarem a Deus? Pensa sobre isso. 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo viver. Viva cada tarefa como um ato de adoração ao Senhor. Lembrando que até as pequenas atitudes como comer e beber devem glorificar o nome de Deus. Em segundo lugar, é o verbo colocar. Coloque Cristo no centro das suas decisões. E ao fazer isso, busque agradá-lo acima de qualquer interesse pessoal, tanto seu como dos que estão ali observar. E por fim, seja um instrumento, ou o verbo ser, seja um instrumento de testemunho vivo do Evangelho. E assim, testemunhando o Evangelho, você vai estar refletindo o amor, a graça e a santidade do Senhor Jesus, onde você passar. Nesse momento eu quero te convidar a você baixar a sua cabeça e junto nós vamos entrar na presença do Senhor em atitude de oração. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, nesse momento queremos te entregar, Senhor, este dia, mas esse dia que Tu nos deste, Senhor, como um dia consagrado a Ti. Perdoa, Senhor, as vezes em que nos deixamos influenciar pelo pensamento das pessoas ou até mesmo os nossos próprios pensamentos que acabam, Senhor, buscando nossos interesses pessoais em vez de querer Te agradar. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, ajuda-nos, Senhor, a ser porta-vozes do reino, por onde quer que nós possamos estar. E assim, Senhor, que a nossa vida possa refletir o Teu caráter, o Teu amor, para que assim todas as nossas ações possam ser, Senhor, consagradas a Ti. Obrigado, Senhor, pela noite que passou e nos guarda, Senhor, durante todo o dia de hoje. Por isso nós choramos no nome de Cristo. Amém e amém.
Você que está aí do outro lado da tela, que está nos observando, nos acompanhando, muito obrigado mesmo por mais um dia que você está aqui conosco. Se você ainda não deu like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, corra aí, aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos links em todas as suas redes sociais, então fica à vontade. Compartilha aí no Facebook, compartilha aí no Instagram, compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, TikTok, enfim, qualquer rede que você faça parte. Compartilha para que outras pessoas sejam contempladas pela meditação da palavra do Senhor. Ou você pode se organizar para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem cultuar aqui conosco. Te aguardo. Eu te espero. Eu vou ficando por aqui, tomando a minha aguinha gelada. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente dia e nos vemos amanhã, se o nosso Pai nos permitir. Tchau.